Shabbat Shalom a todos presentes, mais um sábado compartilhando, trocando informações, uma semana de cada vez e assim tendo referência nessa caminhada, tendo um pouco de instrução e compartilhando a nossa semana com Os Rodrigues. Estamos aqui num café da manhã, antes de começar o nosso serviço de Shabbat com Atos Baruch e Aron, e não poderia faltar o senhor Esdras Vinícius. Rejane vai falar com vocês um pouco mais à frente, daqui a pouco. No mais aí, vamos conversar com Atos Baruch. Atos Baruch, sua semana como foi, a história desse país, o que nos tem a nos falar? Bom dia a todos, Shabbat Shalom a todos. Mas só foi tranquilo, começou as aulas na escola e tal. E, enfim, a questão da história que apareceu semana passada, hoje eu vou dar sobre a invasão holandesa que teve aqui no Brasil, né, que causou o que teve e também um pouco da economia da época. Quando Portugal estava investindo muito em cana de açúcar aqui, no pau-brasil, investindo em todo no Brasil, a Holanda tinha um tratado com Portugal, com a Espanha, estava tendo muitas guerras com a Espanha, constantemente. Aí a Holanda estava com a economia muito fraca. Eles viram que Portugal estava evoluindo bastante na economia, que a principal fonte da economia deles era a cana-de-açúcar aqui no Brasil, e onde tinha era lá pelo Nordeste. Então a Holanda decidiu o seguinte: vamos tomar o Nordeste brasileiro pra gente. Queria tomar todo o Nordeste brasileiro pra eles. Aí eles mandaram uma tropa de 50 mil soldados e com alguns colonos pra ficar. Aí por isso que lá no Nordeste sempre tem algumas influências holandesas, ainda tem alguns comportamentos que herdou da Holanda, o sotaque também herdou da Holanda, enfim. Aí com isso eles estavam querendo tomar o Brasil, tomar o Nordeste brasileiro todo. Aí não conseguiram, porque negros, indígenas e portugueses que moravam aqui no Brasil se uniram e formaram o primeiro exército brasileiro. E expulsaram os holandeses do Brasil. O rei holandês não gostou disso e enviou mais uma tropa para querer tomar o território brasileiro, que era o Nordeste. Ele perdeu novamente por esses mesmos soldados, porque o povo brasileiro era bem forte, não queria que tomasse a terra do outro. Na questão da economia, o que a Holanda fazia? Hoje em dia a gente fala assim, não conseguiu pagar hoje, paga outra hora, tranquilo, beleza, a gente é assim. Na Holanda, já o que os holandeses faziam com os nordestinos? Você tá me devendo R$50, tem que pagar até amanhã. Se não pagar, perde a casa. Não, mas eu posso pagar no outro dia? Não, acabou. Então você morre, então perde a casa. Eles eram bem assim com os nordestinos que moravam no Brasil. Aí isso também foi um dos motivos de ter essa revolta dos brasileiros contra os holandeses. E foi isso. Aí a gente lá no Nordeste tem algumas influências holandesas que deixaram para trás, alguns tipos de comidas que deixaram para trás. E o Nordeste pertenceu aos portugueses. Os portugueses ganharam essa guerra novamente. E foi isso, foi a invasão holandesa. Então o sotaque nordestino tem a ver com a influência holandesa? Isso, sim. Os holandeses falam igual o nordestino? Tecnicamente sim, praticamente. São nordestinos. Tá bom, entendi agora. De qualquer forma, muito obrigado aí, um ótimo café da manhã e um bom Shabbat pro senhor Atos Baruch. E aí, senhor Esdras Vinícius, e esse país, essa política, essa situação, sua semana, o que tem a nos compartilhar pro povo brasileiro? Bom, Shabbat Shalom a todos, né? Um bom dia para todo mundo. Semana tranquila, semana de muitos acontecimentos, né? Principalmente na política internacional, mas no geral tudo bem tranquilo. Assim, pra mim nessa semana foi muito bom, tive reuniões, tive coisas de trabalho, tive muita coisa acontecendo, né? Aí agora, segunda-feira, né? A partir de agora, eu vou ter minha primeira aula prática de direção. Assim, pra quem não vê os vídeos mais antigos, sabe bem que eu sempre falei muito de carro, de direção, porque é um sonho de criança, né? Eu sempre gostei de carro, sempre gostei do automobilismo, sempre gostei dos motores, das rodas, aro 20, 30, 1 milhão. Isso é uma coisa que eu não gostei muito.
E poder tirar a carteira de motorista é a realização de um sonho, né? O próximo sonho agora é ter um carro. E num futuro não muito distante, esse sonho se realiza também. Né? Mas assim, da política que aconteceu essa semana, a gente teve o primeiro acontecimento da seguinte forma. Lá na Ucrânia, Rússia, aquela tensão Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, Europa, o que aconteceu? A Europa, ela basicamente enviou alguém para conversar com o Putin para apaziguar, né, apaziguar a tensão, né? Só que eles enviaram quem? O presidente francês, Emmanuel Macron, que é muito conhecido, muito chamado de Emmanuel Laricon, ou Maricon. Por quê? Porque ele é um Trudeau da vida, né? O pessoal fala que ele é um fracote, que ele é afinado, ainda vai conversar com quem? Com o Putin. Ou seja, muita gente, inclusive na internet, falou parabéns. Por quê? O que foi o resultado dessa conversa do Macron com o Putin? O Putin, ele falou que não vai recuar uma única tropa sequer e ainda ameaçou o mundo de uma guerra nuclear. Ele basicamente falou, né? E caso a tensão continue, eu posso muito bem abrir meu arsenal nuclear, que é o maior do mundo. O maior arsenal disponível no mundo é o russo. Ou seja, parabéns, enviaram alguém que não tem essa capacidade de argumentação para alguém que é conhecido por ser o líder casca grossa, né? Ou seja, é complicado, é muito, muito complicado. Aí para piorar a situação, o que os Estados Unidos faz? Enviou tropas americanas para a Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia e com a Rússia. Ou seja, tá catastrófica a situação. Se o pessoal achava que era o grande sorteado que iria acabar causando uma terceira guerra mundial, aquela coisa toda da China, talvez não seja. Ou seja, tá uma situação difícil, mas é o que todo mundo já tinha falado lá no passado, né? Quem são os presidentes que sempre causaram muitas guerras mundiais, assim, pelo papel dos Estados Unidos? Sempre foram democratas, né? E não é diferente. Ou seja, tá difícil, tá triste e o jeito é torcer para que nada ruim ocorra. Mas... Deixa eu entender bem, democrata não seria democracia? Não, democrata é o partido lá dos Estados Unidos. Democrata é o partido de esquerda dos Estados Unidos. A esquerda. Dois partidos, né? O partido republicano e o partido democrata. É isso, basicamente, o que, por exemplo, é conhecido como o grande bombardeador da Síria, do Iraque, do Afeganistão, do Oriente Médio, assim, né? É o nosso querido Obama, aquele cara educado, muito pomposo, cheio de classe. Então, ele foi o presidente que mais bombardeou o Oriente Médio na história. E não é novidade que democratas fazem essas guerras, esses problemas no mundo. Fazer o que, né? A gente aqui só assiste. Bom que a gente tá bem distante dos dois, mas só fica aqui assistindo de camarote. E é isso. Tudo bem. Muito obrigado aí pelo comentário referente à visão do mundo. E um ótimo Shabbat pro senhor. Obrigado. Senhor Yaron, aquele que canta. Fala aí, seu Yaron, a garrafa azul nos persegue. E aí, seu Yaron, como é que anda essa vida? O que aconteceu essa semana? Quais são as novidades? O que tem a nos dizer? As aulas voltaram, normalmente as aulas agora voltaram, só que em versão agora a gente tem que usar máscara o ano todo. E eu tenho que estudar agora, antigamente o horário de saída era 11h30, agora é 12h15, 12h30, por aí. E sobre Salmos 18, que eu vou falar agora, fala sobre o seguinte: Deus na época, ele deu vitória para o Davi, na época antiga, e depois ele abençoou um monte de povos que eram amigos do Davi, que eram tipo soldados, famílias, etc. Aí depois ele deu o amor para quem ele escolheu, que é o Davi, que é o rei Davi. E depois ele deu amor para os seus descendentes e para todo sempre. Muito bom, interessante, ou seja, ele abençoou a todos, certo? Sim. Ótimo. Então, senhor, mais algum comentário para as pessoas que estão te vendo hoje e no futuro? Uma boa vida e um bom Shabbat. Uma boa vida e um bom Shabbat. Esse é o slogan do Yaron. Senhor Yaron, muito obrigado, um ótimo café da manhã e uma boa semana. Vou falar com seu pai, aguarde um momento.
Shalom a todos aí, um ótimo café, como já falei. E dando continuidade a Taná, referente à história, né? Essa história vai ficar bem incrementada semana que vem, já vou falar o porquê. Que é o seguinte, o que acontece de acordo com a Taná da semana passada? Fizeram uma aliança com os inimigos, né? E foi obrigado Josué agora a cumprir a sua palavra. Essa aliança significa que não poderia matar. Então, quando foi descoberto que eles, aquela outra tribo que chegou, outros inimigos, que era o Gideão, referente a eles, chegaram na cidade e enganaram, 3 dias depois foi descoberto que eles moravam bem perto dali e já tinham feito aliança que não podia matar. E agora? Quando o povo todo ficou sabendo que Josué fez aliança que não podia matar aqueles que eram considerados inimigos, e agora fizeram aliança em um juramento diante do próprio Eterno, realmente tiveram que honrar agora essa aliança e não podia matar. Josué chamou como é que eram eles? Gibeão, Sefira, Berote, e mais quem? E Kiriat Jearim, né? Informou que essa turma não poderia ser morta, porque foi feita uma aliança com o Eterno, e essa aliança com o Eterno, feita com comida, porque as alianças são feitas geralmente com comida, perante o Eterno, que não poderia matá-los. Então, ele descobriu a verdade, ficou chateado e ficou numa situação sem saber o que fazer. Fizeram o quê? Tudo bem, então agora, a partir de agora, vocês vão ser os nossos escravos. Escravo esse que vão fazer o seguinte: vocês vão cortar lenha e vão carregar água. Serão os cortadores de lenha para toda a tribo de Israel, e ainda serão os carregadores de lenha, né? E cortadores de lenha e carregadores de água, que era uma tarefa muito difícil e complicada. Com isso foi poupada a vida deles. Mas, em contrapartida, 5 reis poderosos das regiões descobriram dessa aliança que foi feita. Ficaram indignados, tá? E eles foram para acabar com os Gibeonitas, o Gideão, a cidade de Gideão. Saíram dali para acabar com eles, entraram numa guerra, e foi cobrado a Josué que os defendesse, porque foi feita uma aliança que não poderiam ser mortos e que socorresse. Esse é o problema quando você faz uma aliança com pessoas não compromissadas com o Eterno, porque no momento que ela faz aliança com você, você torna-se responsável também para a manutenção da vida daquela pessoa. Então pense bem em qualquer tipo de aliança que você faça com alguém. Não tem retorno. Uma aliança feita em nome do Eterno não tem retorno, tem que honrar até o fim. E Josué sabia muito bem disso. E uma vez feito isso, eles foram lá para guerrear contra aos 5 reis que saíram para acabar com Gibeão, que fica no local de Gigal. É importante saber esses locais, porque o que acontece? No próximo Shabat, eu vou falar sobre um assunto muito delicado. Houve uma guerra desses 5 reis contra Josué defendendo Gibeão. Confundo o nome dele aqui, é Gibeão, né? Gibeão. Houve uma guerra, e nessa guerra a terra para de girar. Pois é. Aí eu vou falando do próximo Shabat. Durante essa guerra que começou a lutar com Josué, o número de soldados era muito superior a Josué, mas houve uma chuva de granizo, uma chuva de pedras e de gelos, que matou mais do que a metade desse exército, ficando praticamente igualitário, né? Ficou um pouco maior, mas ficou bem próximo de uma igualdade com o número de soldados também do lado de Josué. Mesmo assim, a terra ainda para de girar, e aí no próximo Shabat vou dar um detalhezinho por que a terra para de girar. Então, uma coisa que eu falo sempre aí: tenha cuidado, tenha cautela com quem você faça aliança. Isso vai uma aliança desde um casamento, o casamento também é uma aliança, até questões de compra de terra, casa, venda.
tenha muito cuidado. E sociedade, com todo cuidado que Josué tinha, ele ainda teve problema ainda de percalço nessa caminhada e que foi obrigado a entrar numa guerra desnecessariamente. Mas aí eu vou entrar mais em detalhe no próprio Shabat. Vamos ficar aí agora com a Regiane está em viagem, mas ela vai gravar um café agora também no Shabat, em particular, ela está só com a mãe dela, está cuidando da mãe dela, e ela vai comentar como é que foi a semana dela, o Shabat e as novidades. Então, Regiane, continua daí então. Shalom! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Fique à vontade para você curtir, compartilhar e, claro, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, né? Fique à vontade. Comente se você tiver vontade de fazer alguma pergunta. Em um dia ou dois a gente responde. Lembrando que os nossos vídeos são postados todos os sábados após as 2 da tarde. A porção dessa semana, né? A porção dessa semana é a porção Tetzaver, que significa e ordenou, né? Ela tem muitos detalhes, ela é uma porção assim, vamos dizer, muito extensa. Ela fala principalmente, que ela enfatiza a vestimenta do sumo sacerdote e também dos sacerdotes, que em hebraico é Kohen Gadol, e o sacerdote é apenas Kohen, ou Kohanim, quando o conjunto são muitos sacerdotes, são Kohanim. Enfim, cada vestimento tem uma indicação de comportamento social para um com o outro. Eu quero também, antes de começar a falar, informar que eu não estou no Rio de Janeiro. Eu estou aqui na casa da minha irmã, Diná, com a minha mãe e minhas outras irmãs também, porque minha mãe foi acometida por um mal-estar e ela está se recuperando, e a gente está aqui para dar uma atenção especial para ela, no que for preciso. Por isso que o cenário está todo diferente, essa casa aqui não é a nossa casa tradicional. Mas a gente vai fazer uma montagem e o vídeo vai sair direitinho conforme todo Shabat tem saído. Essa porção, voltando para a porção, essa porção, né, ela fala sobre a questão da língua, da fala, né? A roupa do sacerdote tem 2 destaques. Ela tinha sininhos na ponta do sumo sacerdote quando ele entrava dentro do templo. Não era somente para indicar que ele estava vivo ou morto dentro do templo, porque quando ele entrava lá no Shikhan, que é o tabernáculo, né, ele meio que, se ficasse totalmente em silêncio, sem balançar o sininho, significava que ele faleceu, ele morreu. Mas se ficasse fazendo barulhinho, significava que ele estava vivo, estava conversando com o Eterno. Então ele amarrava uma corda na cintura e sua roupa chacoalhava, tinha os sininhos, né, formatinhos de romã. Tem também outra coisa que era o Roshem, que é o peitoral do sumo sacerdote. Ali eles pegavam um pergaminho e colocavam de trás, conhecido, né, como Urim Tumim, só que em hebraico é quase a mesma coisa, é Urim Betumim. Esse Urim Betumim, ele não era para fazer consultas, cuidado com o som, viu, Marta, do celular, não era para fazer consultas de coisas do dia a dia, mas sim algo relacionado à nação de Israel. Sempre frisando que Israel não é uma terra, não é um local, Israel é um povo que está espalhado por todo o globo, né? Então essa questão assim dele ter essa vestimenta também era para anunciar que ele estava chegando, para caso eles estivessem falando alguma coisa que não agradasse o Kohen Gadol, que é o sumo sacerdote, eles já parassem, travassem a língua. Isso, né, é uma explicação de Rashi. Ele fala o seguinte, que quando a gente chega numa determinada situação em que a gente começa a falar mal um do outro, isso a gente traz dissabor. É proibido falar mal um do outro, expor o problema do outro. Em face disso, o povo de Israel, né, os hebreus em particular, eles têm uma questão chamada Lashon Hara, que é a questão de a língua má. Né? Então você tem que estudar, ter cuidado com a sua língua, com a sua fala. Não é algo que agrade ao Eterno. E Moisés, Arão e Miriam não foram escolhidos à toa pelo Eterno para liderar esse povo. Eles eram pessoas maravilhosas, eram pessoas que sabiam sobre os desejos do Eterno, os desígnios da Torá. Né? Essa porção ela fala da inauguração do templo. Essa porção ela vai falar que Moisés acampou primeiramente, a primeira pessoa a entrar no templo foi Moisés, né, no tabernáculo móvel, e ele passou 7 dias lá dentro conversando com o Eterno. Havia um local ali, aquele espaço ali do tabernáculo, de muito misticismo, né, porque o Eterno estava ali presente constantemente, então o sobrenatural emanava ali 24 horas.
era o povo em oração de forma uníssona, né? E os irmãos, Miriam representando a água, Arão representando a tocha de fogo e a sombra durante o dia, e Moisés representando o maná. Então esses três em conjuntos dava para liderar qualquer... Eu gostaria muito de estar sendo liderado por esses três irmãos maravilhosos. Uma família muito abençoada pelo Eterno para estar trazendo, então, vamos dizer assim, uma informação a respeito do Eterno, uma conduta, né? Porque o povo ali era conduzido como se estivesse num país. Só maioria eles não tinham a terra deles ainda. E é isso. No mais, essa porção é muito rica. Fiquem, né, essa semana em paz. Rezem por minha mãe, o nome dela é Rosângela. E tenham uma boa vida, um bom final de semana. Shavuot Tov.